Olá, meus amigos do NEAF, é isso aí, futuros escreventes. Estou aqui especialmente para a correção da prova, né? É sempre um prazer voltar ao NEAF. E agora até nem sei como falar, não é? Porque estou aqui todo, não sei como dizer, mas em razão dos problemas de saúde, porque passou o professor Alessandro Ferraz, ele me pediu gentilmente, e um pedido dele não pode ser negado em hipótese alguma, ele me pediu para corrigir as questões de direito constitucional. Não é? Então, é com muito orgulho e muita honra que nós vamos corrigir a prova de direito constitucional a pedido do professor Alessandro Ferraz, que infelizmente, como vocês já sabem, sofreu um acidente, depois um procedimento cirúrgico. Está tudo bem com ele, mas eu com muito orgulho e muita honra, atendendo um pedido dele, estou aqui para corrigir as questões de direito constitucional da prova escrevente TJ Capital 2017. Legal? Bom, primeira questão. Questão de número 45, mas varia conforme a prova. Uma questão clássica da RUNESP e uma questão que já caiu antes. Portanto, sem nenhuma novidade, quem fez as provas anteriores não teve nenhuma dificuldade para fazer essa questão. Essa questão foi dada, essa questão é batata, essa questão já caiu dessa vez e vai cair muitas vezes novamente, não é? É a questão sobre o conceito, não é? Qual é o remédio constitucional previsto para a falta de norma, né? E eu, claro, né, já fui aluno do professor Alessandro Ferraz e me lembro dele dizendo nas aulas, olha, omissão do legislador rima com injunção, omissão, injunção, falta de norma, mandado de injunção, e não se fala mais isso, letra C de Corinthians, não é? Letra C de Corinthians, de campeão, de vencedor, nada é mais lindo do que o Corinthians, não é? Eu tenho sempre dito que o corintiano nós reconhecemos, não é? No meio da multidão, pela simpatia, pela elegância, não é? E também pela inteligência. Mas, sobretudo, o corintiano é um sujeito simpático, não é mesmo, Emerson? É isso aí, está aqui o Emerson que não me deixa mentir. O jeito de se reconhecer um corintiano na rua é pela sua simpatia. Meus amigos, artigo 5º, 69, tem o conceito de mandado de segurança, já imediatamente à mente a ideia de direito líquido e certo. Depois, no 70, nós temos o mandado de segurança coletiva, onde a questão clássica é quem tem legitimidade ativa para o writ, para o mandamos, não é coletivo. E no 71, o mandado de injunção. Olha só o que fez a Constituição, copiou uma parte do artigo e perguntou qual é o nome deste remédio constitucional, né? Muitas vezes a VUNESP cola o artigo, dá um enter, para baixo fica a resposta certa, para cima a pergunta. Nesse caso ela inverteu. Ela colocou a parte de baixo como pergunta e deixou a resposta nas alternativas e colocou outras alternativas erradas, não é? Tanto era para marcar a certa. O habeas data, no 72, não é? Todo mundo sabe, tem dupla finalidade, ação personalíssima, informações do impetrante, daí o caráter personalíssimo da ação, mas também serve para retificação, e ainda tem lá uma outra finalidade na lei do habeas data, não é? Que é a da anotação, de contestação, de esclarecimento e tal, de sorte que essa primeira questão de constitucional, sem maiores dificuldades, alternativa C, e tudo certo, questão dada, questão batata. 46, também uma questão clássica, batata, esperada e sem dificultar.
Porque se quisesse dificultar, perguntaria dos direitos dos domésticos, do artigo 7º, parágrafo único, ou ainda combinaria o parágrafo único do 7º com o 39, parágrafo 3º, que fala da extensão desses direitos do 7º aos ocupantes de cargo público efetivo. Questão clássica, essa questão aqui, a FCC também já fez muito, sobretudo em certames do TRT, não é? A FCC fez e faz muitos TRTs pelo país, e é clássica a pergunta sobre o artigo 7º, fazendo breves alterações para deixar uma alternativa correta. Vejam, portanto, que a pergunta, na verdade, é o caput do artigo 7º, e que as alternativas são incisos do artigo 7º, sendo que 4 alternativas modificadas para ficarem erradas, e a correta é Ctrl+C, Ctrl+V, ipsiliteris, ok? Bom, aqui de cara, na alternativa A, você vê que, pode perceber que está errado, o mínimo 30% do serviço normal, é no mínimo 50%. O seguro contra acidentes a cargo do empregador, sem excluir a indenização no caso de dolo ou culpa, simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, não mudaram absolutamente nada. Na alternativa C, eles ressuscitaram, não é, o ciclo anterior do ensino fundamental, do ensino básico, que era de 8 séries, não é? Quando mudou para 9 anos, a idade foi para 6, de 6 para 5, não é? Então, eles ressuscitaram aqui antes da alteração, já foi revogado, alterado faz tempo, não é? Desde essa alteração de 8 séries para 9 anos, que a idade reduziu para 5. Legal? A licença gestante com duração a 180 dias, né? Professor Alessandro Ferraz sempre diz, olha, 180 dias é a licença gestante da escrevente. Mas ele não está perguntando da escrevente, ele está perguntando dos trabalhadores urbanos e rurais em regra geral. E o aviso prévio proporcional não é no máximo de 30 dias, mas no mínimo de 30 dias, ou seja, uma questão clássica, uma questão batida, uma questão com pegadinhas já utilizadas em outras provas. Você que fez provas anteriores, certamente não teve nenhuma dificuldade em resolver essa questão. Artigo 7º, inciso 16, está aí, 50% do normal. Depois, o inciso 28, não é? É o seguro contra acidentes, Ctrl+C, Ctrl+V, e eles não mexeram em absolutamente nada, é a alternativa correta. Depois, assistência, não é? Assistência até 5 anos de idade em creche e pré-escola. Creche e pré-escola, 5 anos de idade, lembrando, era 6 na minha época, quando eram 8 séries, não é? Agora são 9 anos. Olha só, para não esquecer mais, nunca mais, 8 séries, né? Para quem fez aí a 8ª série, a creche e a pré-escola, e até os 6 anos. Aumentou 1 ano no ensino fundamental, de 8 séries para 9 anos, diminuiu 1 ano na creche e na pré-escola para só assim 5 anos. Aqui, meus amigos, nós temos a licença gestante no inciso 18, duração de 120 dias, embora em certas circunstâncias e preenchidas outras condições estabelecidas em lei infraconstitucional, é possível também os 180 dias, sendo que para a funcionária pública do Estado de São Paulo é regra geral, os 180 dias. E ainda temos aí que o aviso prévio é no mínimo de 30 dias, está no inciso 21, todos eles do artigo 7º. A alternativa correta é a alternativa B de bola. B de bola. Certo, meus amigos? Muito bom. Questão dada, questão clássica, questão repetida. Quem fez o mínimo de questões anteriores certamente se deparou com esse tipo de alternativa. Parabéns aí aos que acertaram. Essa não dava para errar. Legal? Depois vem a questão de nacionalidade. Maria, brasileira, estava grávida quando viajou para a Alemanha. E muita gente falou, olha, a VUNESP mudou o jeito de perguntar e começou a contar a história. Olha, gente, questão de nacionalidade sempre foi de história, né? Questão sempre foi de caso, sempre foi de situação. A questão de nacionalidade sempre foi assim, não é? Ressalvadas, claro, aquelas que perguntam sobre cargos privativos de nato, etc e tal. Até porque fica meio difícil perguntar, não é? Se o sujeito, filho de alguém, é nato ou naturalizado, sem contar a história. Bom, o importante é o seguinte, o que está claro no texto?
Maria, brasileira, grávida, viajou para a Alemanha. Não fala mais nenhuma informação, a não ser que ela é brasileira. E o bebê nasceu antes do tempo, quando Maria estava na Alemanha. Bom, o que a gente pode tirar de conclusões disso? Olha só, artigo 12.1, são brasileiros natos. A linha A, nasceu no Brasil, famoso jus solis, ainda que de pais estrangeiros, ainda que de pais, pai e mãe estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, embora aqui diga o plural, desde que estes não estejam, a doutrina majoritária entende que basta que um deles esteja a serviço do país dele, não é? Legal. B, nasceu no estrangeiro, e aqui é o que nos interessa. Por quê? Porque Maria, grávida, brasileira, foi à Alemanha e aí nasceu. Nasceu no estrangeiro, gente, jus sanguinis, não é? Ó, jus sanguinis é o seguinte, tem sangue brasileiro, é a origem, etc e tal, mas acontece que, enquanto jus solis, ou ius, tanto faz, é só uma questão temporal, jus ou ius solis, ele basta para conferir o caráter nato à nacionalidade do nascido no Brasil, claro, descontando a exceção já mencionada, o jus sanguinis não. O sangue por si só, sozinho, não confere o caráter de nato ao filho de brasileiro do exterior. Precisa de algo mais, que a doutrina classificou como subcritério. Então, o que acontece é o seguinte, nasceu no estrangeiro, basta pai ou mãe, basta ter sangue brasileiro, não precisa ser sangue brasileiro puro, mas basta o sangue de um lado, unilateral, basta pai ou mãe brasileiro, e tanto faz se brasileiro nato ou naturalizado. Primeiro subcritério, sangue mais serviço da República Federativa do Brasil, e o Supremo já entendeu, já decidiu que serviço da República Federativa do Brasil aqui é no sentido amplo da palavra, no sentido largo, lato sensu, e entendendo que é qualquer cargo, emprego ou função na administração pública direta ou indireta, o que incluiria, por exemplo, Banco do Brasil, funcionário do Banco do Brasil em Lisboa, não é? Lá na Avenida Liberdade, de frente, não é? Para a Praça da Liberdade. Então, não basta o sangue, tem que ser funcionário público, nesse sentido que o Supremo já disse, funcionário de cargo, emprego ou função da administração, direta ou indireta. Aliás, na Praça da Liberdade não, na Praça do Marquês do Pombal, é isso aí. C, nasceu lá fora, tem sangue brasileiro, de pai ou de mãe, registra na repartição competente. Ou seja, registro, não basta o sangue. Primeira hipótese, filho de funcionário público no sentido amplo do Supremo. 2, registro, se não for filho de funcionário público. E terceiro, vem no Brasil, vem morar no Brasil e faz a opção em qualquer tempo depois da maioridade pela nacionalidade brasileira. Então veja, o solo basta, jus solis basta, jus sanguinis não, precisa de mais alguma coisa. Precisa de mais caráter ou critério ou subcritério funcional, ou subcritério do registro, ou subcritério da opção confirmativa da nacionalidade brasileira. Legal? Naturalizados, lembrando, nós temos duas fórmulas na Constituição. Aqueles originários de países de língua portuguesa e aqueles originários de outros países, de outras línguas. E o critério muda conforme. Assim, meus amigos, olha só, alternativa A, brasileiro nato, pois Maria brasileira, por si só não. Lembra disso, nunca mais esqueçam. Só o sangue não resolve, o sangue não tem poder, o sangue, pelo menos esse poder de conferir o caráter de nato, não tem. Precisa de algo mais. B, brasileiro nato, bastando que o pai do bebê também seja brasileiro. Não basta ser sangue duplamente brasileiro ou puramente brasileiro, não é? O pai e mãe bilateralmente brasileiros. Não basta. Sangue precisa de algo mais. C, brasileiro naturalizado desde que opte, não. Nesse caso, seria nato e não naturalizado. D, brasileiro nato, bastando que venha residir. Não basta que venha residir no Brasil. Precisa da opção confirmativa, que aliás é feita perante a Justiça Federal. E, resposta correta, brasileiro nato, se Maria estiver na Alemanha, a serviço da República Federativa do Brasil. Questão perfeita, questão sem retoques a fazer, alternativa E, e uma questão
que trouxe um nível de dificuldade além das anteriores, não é? Sem dúvida alguma. Legal? Legal. Vamos para a próxima questão? Sim, Luiz ocupa cargo em comissão. Como assessor, nomeado sem submeter a aprovação prévia. Como vocês sabem, o cargo em comissão é uma exceção à obrigatoriedade do concurso público previsto lá no artigo 37.2 da Constituição. E ele entrou em greve. Entrou em greve seguindo a orientação do sindicato. Legal. Bom, como é que fica a situação, né? Luiz, goza do direito à greve nos termos e nos limites definidos em lei específica? E você sabe que é lei específica, porque já caiu várias vezes, não é? Já caiu várias vezes em provas anteriores qual é o tipo legislativo adequado depois da reforma da administração pública, da reforma administrativa, no que diz respeito aos limites do direito de greve, né? Antes era complementar, hoje é específica. B. Luiz, porque tem cargo em comissão, não goza do direito de greve. C. A investidura de Luiz ao cargo não obedece aos preceitos constitucionais. Mentira. Cargo em comissão é exceção à regra da obrigatoriedade do concurso. Luiz, por ocupar cargo em comissão, não goza do direito à livre associação sindical. E E. Luiz, por ser servidor público, não goza do livre direito à associação sindical. Ou seja, por ocupar cargo em comissão, ou seja, por ser servidor público, não goza. Meus amigos, cargos, empregos e funções são acessíveis a brasileiros e estrangeiros. O artigo 37.1 dá a tônica e não excepciona, não é? Estou falando, cargos, empregos e funções são acessíveis. E diz, olha, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, 37.6, e no 37.7, direito de greve. Ou seja, está dentro do capítulo, está dentro do contexto, não é? Definidos em lei específica. Quem for fazer MPU, já fique esperto. Trata-se de uma norma de eficácia limitada, ponto expresso no edital do MPU, não é? Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. O 37.5 diz as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores de cargo efetivo, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Ou seja, servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Preencheu o mínimo, atendeu ao mínimo no que diz respeito aos cargos em comissão por servidores de carreira, o restante definitivamente é livre, e é livre, inclusive sem concurso, inclusive a quem não ocupou o cargo efetivo anteriormente. Ou seja, não há nenhuma exceção no 37.6 e no 37.7 com relação aos cargos em comissão. Nenhuma. Não há restrição alguma, de sorte que a resposta correta é a alternativa A. Aqui, veja, realmente mais um caso, uma situação, uma história, e aí a VUNESP está chegando no limite, não é? Ora, não pode fazer mais história não, senão realmente nós temos aqui uma questão diferente, não é? Não é uma questão simples literalidade. Então, essa questão é mais difícil do que as duas primeiras, legal? E essa questão é mais difícil, mas é mais fácil, né? O problema é que a história faz a gente ficar pensando em coisas que a gente não tem certeza e que no frigir dos ovos, na verdade, era como se estivesse perguntando isso. Olha, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical? É garantido ao direito de greve? Será exercido os termos definidos em lei específica? Isso vale para ocupante de cargo em comissão ou não? Não havendo nenhuma distinção, se a Constituição não fez exceção, não cabe a nós, leitores, intérpretes, operadores do direito, concurseiros, estabelecer uma exceção não prevista na Constituição. A alternativa, nesse caso, é A. Luiz é servidor público, no sentido amplo da palavra, goza do direito à greve nos termos e nos limites definidos em lei específica. Maravilha? Maravilha! Próxima questão, questão 49. Extinto cargo servidor público estável ficará em disponibilidade. Gente, essa questão não tem história e essa questão é literal. E essa questão, quem assistiu o meu aulão de normas, sabe
que o método aqui empregado é o método tipo A. É, o método tipo A. Qual que é o método tipo A? Pega e copia e cola um artigo, ou parágrafo, ou inciso da Constituição, dá um enter no meio, acerta a pergunta em cima e o que sobra embaixo é a resposta. Não é? Então, se nós formos diretamente, não é, ao artigo 41, que é aquele artigo que trata da estabilidade de 3 anos, que trata da avaliação especial de desempenho como condição para adquirir a estabilidade, não é? Que fala da perda do cargo depois da estabilidade, seja por sentença, por processo ou por avaliação periódica. No segundo parágrafo, ele fala da invalidade da sentença, da demissão por sentença judicial. E aí, gente, 41, parágrafo 3º, olha só, extinto o cargo. Extinto o cargo. Ele queria que você completasse conforme o próprio parágrafo 3º estabelece. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então, copia e cola um artigo, a parte de cima é a pergunta, a parte de baixo é a resposta, acerta a pergunta e a resposta é Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Olha só, gente, o servidor público estável ficará em disponibilidade. Extinto o cargo, olha aqui, olha isso, gente. Extinto o cargo, o servidor público ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Agora, olha aqui, extinto o cargo, o servidor estável ficará em disponibilidade. Qual era a resposta, gente? Aqui, ó. Remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. O pessoal que me perguntou lá, olha, mas esse jeito de fazer pergunta da VUNESP em normas também vale para outros direitos? Está aqui. Está aqui exatamente isso. E aí o que ele faz? As outras alternativas ele muda. Não é? Então aqui, olha só, ele colocou até serem preenchidas as condições necessárias para a sua aposentadoria. Aqui ele falou remuneração integral quando é proporcional. Na C falou integral de novo. E na D falou sem remuneração. Resposta alternativa E. E não se fala mais nisso. Questão clássica da VUNESP. Método A usa um artigo para fazer a pergunta-resposta e inventa 4 alternativas erradas. Bom, a próxima questão, meus amigos, ela era literal. Mas o que acontece dessa questão literal? Ela foi buscar artigos, parágrafos, incisos não tão comuns assim em provas anteriores. E no final da matéria, quando a gente está cansado, etc. e tal, e nem sempre dá a atenção devida. Bom, Lei da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação no desenvolvimento de programas qualidade e produtividade. Eu costumava dizer aos alunos, né, que me perguntavam, olha, essa parte final aí do artigo 37, a parte final do 40, do 39, isso não entra na minha cabeça, isso é muito difícil. E eu falo, não, é que você está cansado. Se você acha que o artigo 5º é mais fácil, porque você começou por ele. Mas se tivesse começado pelo 40 também, e talvez tivesse deixado o artigo 5º para o final, estudasse de trás para frente, talvez a sensação fosse parecida, vamos dizer assim, talvez parecida, não é? Porque no final a gente vai descansando mesmo. Mas eu falava, olha, existem algumas dicas. Primeira, gente, aqui fala em, olha só, economia. Economia com despesas, todo mundo tem que economizar. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, isso faz sentido pleno. Não é? Então, pensa, se é para economizar, todo mundo economiza. Não é? Até queria mandar um beijo para a Marília. Marília disse que, a Marília, não é, que aparece no grupo de vez em quando, ela disse que lembrou dessa minha observação que eu fiz. Olha, se é para economizar, todo mundo tem que economizar. Não é? A administração pública tem que economizar. Então, a economia está aí para todo mundo. Mas vamos ver as outras alternativas. Os poderes publicarão semestralmente os valores. Não há, e essa era outra observação que fazia também aos alunos que falavam, olha a dica,
Semestralmente, não há nenhuma razão para publicar os valores semestralmente. Por quê? Porque, meus amigos, o reajuste, não é? A revisão geral dos vencimentos, da remuneração em geral, é anual. Se a revisão geral é anual, para que eu vou publicar 2 vezes ao ano? Se só há uma alteração ao ano. Na C, qual que era a dica da C? União, Estados e Distrito Federal manterão escolas de governo. Falava assim, ó, escola de governo é caro. Então não dá para exigir todo município que tenha escola de governo. Então, aqui você fala assim, Douglas, então tá certo, é União, Estados e Distrito Federal. É, exatamente. Agora, o grande problema aqui é o finalzinho. Olha só o que ele fez. Para a participação nos cursos, é um dos requisitos para a manutenção do servidor na carreira. Gente, o servidor não perde o cargo na carreira que ocupa por não frequentar o curso, não é? Não frequenta o curso, ele não perde o cargo. As hipóteses de perda do cargo estão no 41, parágrafo 1º. Então, aqui, acho que dava para lembrar dessa dica na hora. Mas município não tem que ter escola de governo não, porque é caro, e tem município aí que não tem dinheiro para nada, para comprar remédio. Vai ser obrigado a, não é? Legal. Depois, o ato do chefe do Poder Executivo dos municípios poderá estabelecer. Meus amigos, aqui é lei, e não ato do chefe do Poder Executivo. Lei ordinária, quem faz lei é o Poder Legislativo. Ele trocou lei por ato do chefe do Poder Executivo. Legal? E aí, os detentores de mandato eletivo? Não. Caso clássico da Unesp, colocou um não onde não existe. Né? Às vezes a vida da gente está por um não. Aqui colocou não onde não existe. Vamos ver os artigos, parágrafos? Olha aqui, 39, parágrafo 5º, lei. Ele trocou por ato do chefe. Poderá estabelecer. Depois, lei da União disciplinará a aplicação dos recursos. É a alternativa correta, 39, parágrafo 7º, está perfeita. Ctrl+C, Ctrl+V. Absolutamente mais nada ele mexeu. 39, serão remunerados exclusivamente. O que ele colocou? Não serão remunerados. Clássico VUNESP, jeito de ser. União e Estados manterão escolas, mas a participação nos cursos é um dos requisitos para promoção na carreira. E ainda dizia, olha, facultada aí já caiu por aí, que é obrigatória a celebração de convênio, quando na verdade é facultada. 39, parágrafo 6º, publicação anual, não é? Dos valores do subsídio e da remuneração, de sorte que a resposta é a alternativa A. Legal? Então, essa questão é literal. Mas podemos dizer que ela é mais difícil que as anteriores porque ela cobrou artigos, parágrafos não tão comuns. Então, essa questão é um pouquinho acima. E aí, vale o alerta. Você, quando consegue cobrir o edital todo, deixa menos margem para o azar, não é? Vamos dizer, entre aspas, que você tem mais sorte quando você consegue estudar o edital. E talvez essa seja uma dica. Vamos estudar na ordem normal e depois, na hora de estudar a segunda vez, vamos fazer na ordem inversa. Porque eu tenho certeza que você leu o artigo 5º várias vezes, não é verdade? E quantas vezes você leu 39 ou 40? Então, estamos aí. O negócio é sempre aprender, não é? Sempre aprender, evoluir. E isso é importante, diz o professor Alessandro Ferraz. Essa questão, por sua vez, batidaça. O professor Alessandro falou 1 milhão de vezes que ia cair. Todo mundo sabia que ia cair e essa caiu mesmo, não é? E é engraçado que ninguém falou muito do artigo 5º, né? E o artigo 5º não veio nessa prova. Preferiram buscar outros caminhos, né? Vamos dizer assim. Gente, pergunta clássica, pergunta que cai, prova sim, prova não. Quais são os órgãos do Poder Judiciário? Todo mundo, né, sabe, Ministério Público não tem nada a ver. Os tribunais de contas, apesar do tribunal no nome, também não. Os tribunais de arbitragem. E aí essa foi uma boa dica, porque nós estudamos arbitragem lá, mencionamos, não é? Está expresso em alguns artigos, como a carta arbitral, no CPC. Então todo mundo tomou conhecimento do que é o Tribunal de Arbitragem. E o juiz de paz é aquele que celebra casamentos, não é?
e que quem fez TRE estudou lá no artigo 98 da Constituição e quem vai fazer MPU também estudará no artigo 98 da Constituição. Então, essa fácil, sem nenhuma dificuldade, a resposta só poderia ser de acordo com o artigo 92, os tribunais e juízes militares. Os tribunais e juízes militares. Está aí, alternativa B. Ministério Público não tem absolutamente nada a ver. Tribunais de contas também não. São órgãos independentes e se é que tem uma ligação, essa ligação é com o Poder Executivo. Tribunais de arbitragem totalmente privados. Juízes de paz que celebram casamento também, ligação com o Executivo. Conselho Nacional do Ministério Público também independente, e de sorte que nós, assim, concluímos os comentários às questões de direito constitucional da prova escrevente TJSP 2017, realizada em 2 de julho último. Prova que podemos resumir, não é, com 2, 3 ou 4 questões clássicas, bem clássicas da VUNESP, uma questão de nacionalidade com um caso, mas não deixa de ser um caso sem uma novidade, não é? Pergunta ali, dentro do que está na Constituição. A questão do segundo caso, não é? Que trata do servidor público, podia deixar alguma dúvida, mas também encontrava ali a sua resposta na Constituição. E então podemos dizer que tivemos uma surpresa, uma meia surpresa, que foi que, apesar de ser literal, ela perguntou de artigos que, salvo engano, nunca antes foram perguntados para o concurso de escrevente, mas sempre estiveram no edital. É aquilo que quando a gente dá aula fala, gente, isso aqui nunca caiu. E aí alguém responde, então nunca vai cair. Ou alguém responde, é agora que vai cair, não é? E é isso que nós temos visto, não é? Tem coisas que passam ao lado dos concursos, embora no edital, chega uma hora que cai, não é? E foi isso que aconteceu nessa questão dos parágrafos aí do artigo 39. Legal, meus amigos? Projeto Gabaritando Constitucional, excepcionalmente comigo, professor Douglas Oliveira, em razão do problema de saúde do professor Alessandro Ferraz, mas está tudo bem com ele e ele volta nos próximos dias aí com tudo. Parabéns aos que tiveram sucesso e que gabaritaram o Constitucional, parabéns àqueles que também foram muito bem na prova, e eu não posso deixar de dizer, que só não será escrevente quem não quiser, não é? Concurso para escrevente tem ano sim, ano não, às vezes ano sim, e se você quiser ser escrevente, será. E o professor Alessandro disse essa semana no grupo, existem só 2 grupos, aqueles que passam e aqueles que desistem. Promete para mim que você não vai desistir. Promete? Legal, está prometido. E o importante é não esperar sair o próximo edital, legal? O importante é estudar todos os dias. Não precisa ser muito agora não, mas precisa estudar todos os dias um pouco. Principalmente aquelas matérias que você eventualmente não foi tão bem. Legal? Grande beijo, grande abraço e até a próxima. E tem, claro, não posso deixar de esquecer, estaremos juntos aqui, seja online, seja presencial, não é? Com o curso de segunda fase digitação, né? Curso de segunda fase digitação é só aqui no NEAF, com Douglas Oliveira, René Massi e Alessandro Ferraz. Grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.